Boa noite a todos. No caso, hoje vamos começar uma nova disciplina, que é bancos de dados. E hoje nós vamos introduzir um pouco desse conceito para que vocês possam entender o funcionamento desses sistemas e para que vocês possam entender determinados termos ou até mesmo algumas coisas que muitas pessoas falam, mas que na verdade é uma coisa completamente diferente. Vamos entender um pouquinho como funciona, o que são os sistemas de bancos de dados. Ok, todos os sistemas do mundo trabalham com informações. Imaginem um sistema de uma empresa que realiza vendas para outras empresas do Polo Industrial de Manaus, por exemplo. Vamos imaginar que todos os dias fornecedores e mais fornecedores repassam a mercadoria para essa empresa e as mercadorias que entram no sistema, elas são armazenadas, elas têm essas informações gravadas em algum lugar. Da mesma forma como os clientes dessa empresa também têm suas informações guardadas em um outro lugar, certo? Milhões e milhões dessas informações todos os dias são trafegadas pela internet. E essas informações pessoais são armazenadas em algum lugar. Por exemplo, todas as nossas informações que são a respeito de nome, CPF, RG, todas as nossas transações bancárias, todas as nossas movimentações, tudo que nós fizemos e que fazemos atualmente no mundo, elas são armazenadas em algum lugar. E quando acessamos essas informações, todos esses serviços eles são trazidos de longe, de servidores, podendo ser acessados a qualquer momento. Os sistemas precisam ter uma robusta estrutura para guardar essas informações, além de segurança, é claro. Nós temos informações em vários lugares. Quando você abre a sua conta no Gmail, as suas informações pessoais são armazenadas. Quando você recebe e-mails, quando você abre uma conta na Microsoft, quando você ganha conquistas no sistema de conquistas do Xbox, por exemplo, todas as conquistas que você teve nos determinados jogos, elas são armazenadas em algum lugar e ela fica no seu histórico. Quando você realiza compras dentro do sistema da Amazon, as informações do seu pedido, as informações de cartão de crédito que você inseriu, as informações também a respeito de lugares de envio, endereços de envio da academia, ou seja, quando você faz pedido de comida, todas essas informações são armazenadas. Agora imagine o seguinte, se nós tivéssemos inúmeros arquivos de texto para gravar todas essas informações. Imagine, por exemplo, que o dado de uma pessoa ela é armazenada dentro de um arquivo TXT. Vamos dizer assim. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo. Um arquivo abrir no Notepad. Por exemplo, eu tenho o nome André Lucas Freitas. Idade 26. Rua Sorô Alcoforado. Esse é o nome da minha rua. 365. Bairro Nova Esperança. Vamos dizer aqui, CPF é igual a 123.456.789, dígito 10. RG 225, dígito 5, por exemplo. Ou seja, essas minhas informações, elas estão guardadas em algum lugar na internet. E praticamente todos nós vamos ter acesso a elas. Certo? Imagina agora vários dessas informações armazenadas nesse arquivo de texto. Nesse arquivozinho assim. Seriam milhões e milhões de arquivos. Além do mais, esse tipo de armazenamento de informação não tem segurança nenhuma. Por exemplo, eu posso vir aqui, apagar e fechar. Pronto. Nesse caso, eu tenho a minha informação gravada sem segurança, podendo ser acessada por qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo, e informações que facilmente podem se perder. Certo? No caso, os sistemas de bancos de dados, eles trabalham visando essa questão. Eles trabalham visando a segurança da informação. Por quê? O que diz o conceito de banco de dados? São uma coleção de dados armazenados interrelacionados que tratam de um mesmo assunto. Os bancos de dados podem ser comparados com listas telefônicas, por exemplo.
Dentro de uma lista telefônica, você tem vários números separados por categorias. Por exemplo, números de pet shops, números de, como poderia dizer assim, de casas lotéricas, números de clínicas odontológicas, ou seja, são dados agrupados, mas que todos eles têm o mesmo tema, o mesmo tema em comum. Os bancos de dados eles não são diferentes. Eles são uma coleção de dados interrelacionados, ou seja, são dados que têm relações entre si. A gente vai entender isso melhor quando falarmos de bancos de dados relacionais, principalmente quando formos ver a parte de modelagem de dados, certo? E todas essas informações, elas são únicas para cada pessoa, certo? Então, no caso, sempre o conceito principal de banco de dados vai ser esse, certo? Vamos passar aqui adiante. Vamos lá. Existem vários sistemas de bancos de dados do mundo atual. Eles variam de acordo com a criadora, podendo apresentar recursos que diferenciem eles, sendo pagos ou não, podendo ter capacidade de processamento de informações melhores do que os outros. Por exemplo, vamos citar aqui dois exemplos. Aqueles discos principais do mercado são o SQL Server da Microsoft, o MySQL da Oracle, o Oracle DB, também da própria Oracle, o PostgreSQL, o Access da Microsoft, sim, o Access, que vem naquele pacote Office que todo mundo instala, ele também é um tipo de banco de dados. Ele trabalha com um tipo de conexão, pelo que eu me lembro, é OLDB, que é uma aplicação que cria aplicações e que tem um banco de dados dentro dela próprio, certo? Se você puder, um tempo que você tiver, explorar um pouco mais o Access, você vai perceber isso. Tanto que a primeira coisa que ele vai pedir para você fazer quando ele vai pedir para você fazer antes de criar o formulário para inserção de dados é criar um banco de dados, é criar uma base de dados, certo? E o Firebird, da Firebird Foundation. Por exemplo, o SQL Server, ele tem uma versão gratuita, que é uma versão mais básica e tudo mais, mas também ele tem uma versão paga. Ele, quando você está rodando ele no ambiente de produção muito grande, por exemplo, um ambiente empresarial, ele é pago, certo? Uma licença dele é paga, não é uma versão community, como a gente chama. Assim também como o MySQL. O MySQL ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, certo? Que a gente geralmente chama de versão Enterprise, certo? Por exemplo, o SQL tem como vantagem ter uma grande, como por assim dizer, uma grande comunicação com os serviços da própria Microsoft. Por exemplo, o Windows Server ele já vem com funções nativas específicas para trabalhar com SQL Server, certo? Portanto, se você tiver um parque de servidores que utiliza o Windows Server, ter como banco de dados ter como estrutura de banco de dados um SQL Server é mais vantagem do que você instalar um outro tipo de banco de dados, porque afinal de contas você vai ter essa questão da interoperabilidade do sistema, ok? Outra também é o MySQL da Oracle, que eu acabei de citar. O Oracle DB também, que ele tem a versão paga, mas tem uma versão também community, que é para estudo, essas coisas. Uma vez eu me lembro de eu já ter instalado o banco de dados da Oracle. O PostgreSQL também, ele também é considerado um excelente banco de dados, certo? E o Firebird, nem tanto. Ele é um banco de dados bom, mas ele não apresenta vantagens tão grandes com relação aos citados, os primeiros citados da lista, certo? Os bancos de dados variam no mercado de acordo com a necessidade de se ter desempenho, além da interoperabilidade com as linguagens de programação existentes. Por exemplo, quando eu trabalho dentro por exemplo, vamos tomar como exemplo o ASP.NET. Para quem não sabe, o ASP.NET é um framework de desenvolvimento web da Microsoft. Ele para a linguagem de programação que você utiliza para operar com o ASP.NET, pode ser tanto Visual Basic, eu não sei se a Microsoft já deu continuidade para ele, ou o C Sharp, que é um dos mais utilizados praticamente, né? Na hora de escolher o banco de dados, se eu estou trabalhar com essa tecnologia, com esse framework, o ASP.NET, eu vou optar por trabalhar com banco de dados com ele. Muitas das vezes as pessoas elas utilizam o MySQL, porque o MySQL tem compatibilidade com o ASP.NET. Mas às vezes é muito melhor para trabalhar com o ASP.NET com o SQL Server, porque a Microsoft disponibiliza uma série de ferramentas para trabalhar com ele. Por exemplo, uma delas é o Entity Framework.
que é uma estrutura para modelagem de dados, onde praticamente você cria toda a modelagem graficamente dentro do Entity Framework, e o próprio framework ele transforma esse sistema gráfico, essa questão gráfica, em relações do banco de dados, além de prover as conexões e as comunicações necessárias para se trabalhar com o banco de dados. Ou seja, o Entity Framework ele faz tudo para ti, praticamente. Então, e o Entity Framework funciona muito melhor com SQL Server do que com outros tipos de modelos de banco de dados, certo? Então, no caso, se eu estou trabalhando com uma determinada ferramenta de uma determinada fabricante, se essa fabricante tiver um sistema de gerenciador de banco de dados, eu acho muito mais vantagem trabalhar com ele do que trabalhar com outros tipos de bancos. Ou seja, se eu estou trabalhando com sistemas Microsoft, eu vou trabalhar com o banco de dados da própria Microsoft, porque aí eu já vou ter mais desempenho na minha aplicação, certo? Por exemplo, quem trabalha com PHP, que é o que a gente vai ver mais para frente, utiliza muito MySQL. Por quê? Mesmo que o PHP ele tenha os dados, ele tenha tabelas de conexão com o PostgreSQL, por mais que o PHP ele também trabalhe com o PostgreSQL, o mais utilizado é o MySQL. Tanto que a maioria dos desenvolvedores preferem utilizar também o PHP junto com o MySQL. E na documentação, a documentação é vasta com relação ao MySQL também, certo? Além dos milhares de exemplos de código na internet, principalmente no Stack Overflow, que você encontra PHP trabalhando com MySQL. Ou seja, para que você tenha um excelente desempenho da sua aplicação, você precisa analisar bem o tipo de banco de dados que você vai utilizar, certo? Nesse caso, para as nossas aulas, a gente vai utilizar o MySQL, que é um dos mais simples de se utilizar. É um dos bancos de dados que mais tem, também, poderia se dizer, perguntas e respostas na internet. Também um dos mais utilizados por iniciantes na área de desenvolvimento. E também algumas das funcionalidades que ele provém são muito fáceis de se utilizar para criar banco de dados. Por exemplo, nós vamos ver mais para frente a Reverse Engineering e a Forward Engineering, onde você graficamente cria um banco de dados, cria um modelo relacional de banco de dados, e ele transforma todo esse modelo relacional em código SQL, ok? Vamos para o próximo. Esses são os exemplos de bancos de dados que nós temos atualmente sendo utilizados no mundo. Nós temos da esquerda para a direita, do DB2 para a direita. Temos o DB2, o Firebird, citado anteriormente, o Informix, o Interbase, o MySQL, o ODBC, o banco de dados da Oracle, que praticamente é da mesma, a MySQL é feita pela mesma fabricante, que é a Oracle, o PostgreSQL, o SQLite, que é uma versão mais compacta dos bancos de dados que utilizam a linguagem SQL, SQL Server da própria Microsoft, o Sysbase e o Microsoft Access, certo? Esses são os tipos de bancos de dados existentes no mercado. Beleza. Para trabalhar com banco de dados, a gente utiliza uma linguagem. Essa linguagem é a SQL, que é chamada de Structured Query Language, ou seja, linguagem de pesquisa estruturada. Ela é utilizada pela maioria dos bancos de dados para criação de usuários, pesquisa, inserção, alteração, ou seja, quaisquer tipos de manipulação de informações com o banco de dados. A vantagem dessa linguagem é que, como os bancos de dados utilizam ela, a dificuldade para aprender um banco de dados ou outra é reduzida drasticamente, apenas se reservando a aprender a sintaxe aplicada por aquele banco de dados. Ou seja, os bancos que eu citei anteriormente, por exemplo, SQL Server, SQLite, PostgreSQL, MySQL, Oracle, entre outros, eles utilizam a linguagem SQL como padrão para a criação de banco de dados. Então, com isso, você aprender um banco de dados ou outro é uma coisa mais simples, certo? É muito mais vantagem do que você for ter que pegar alguma coisa do zero, fazer aprendizado, como uma linguagem de programação, por exemplo. Você sair do JavaScript e aprender PHP é uma coisa, um lugar completamente diferente. Claro que a lógica ela vai ser aplicada
a lógica ela vai ser aplicada da mesma forma, porém a sintaxe da linguagem é completamente diferente, entendeu? Ou então, quando eu saio do JavaScript e vou para o Java, por exemplo, é um mundo completamente diferente, certo? Então, utilizando a linguagem SQL, não existe muito essa dificuldade da aprendizado de um banco de dados para o outro. A única coisa que a gente precisa aprender é como a sintaxe SQL é aplicada dentro de cada banco de dados. Por exemplo, dentro do MySQL, a sintaxe para a criação de uma tabela dentro do MySQL não é a mesma no SQL Server. Por exemplo, no SQL Server eu tenho uma outra forma para criar uma tabela do banco de dados, certo? Também existem bancos de dados que não utilizam SQL como linguagem de comunicação com informações, sendo chamados esses bancos de dados de NoSQL. O que seriam os bancos de dados NoSQL? São praticamente bancos de dados que não utilizam a SQL como linguagem padrão. Geralmente, esses tipos de bancos de dados eles utilizam JSON. O que é o JSON? É o JavaScript Object Notation, ou seja, é uma notação para a criação de objetos em JavaScript. Um dos exemplos mais claros desse tipo de banco de dados é o MongoDB. Eles não são bancos de dados relacionais, ou seja, eles não têm tabelas relacionadas, por assim dizer, certo? E então eles não trabalham com essa questão de relação entre informações. Eles são bancos de dados mais simples, porém eles não têm alguma das vantagens que a linguagem SQL para criação de bancos de dados tem, que é a questão relacional, certo? Eles são muito complexos de se utilizar, mas eles são muito utilizados em Big Data e aplicações web de tempo real. Por exemplo, para uma criação mobile, por exemplo, ou por alguma outra aplicação que não vá consumir tanto recurso, é muito mais vantagem você utilizar um banco de dados que trabalha com NoSQL do que você trabalhar com um banco de dados relacional que utiliza SQL, certo? Por exemplo, quando eu for criar uma aplicação mobile utilizando React, eu posso utilizar MySQL? Eu posso. Mas eu acho muito mais vantagem se utilizar o MongoDB do que se utilizar o MySQL. Até porque, muitas das vezes, é o banco de dados que o pessoal utiliza muito para desenvolvimento, né, dessas aplicações, certo? Esses são os exemplos de bancos de dados NoSQL que nós temos. Temos o MongoDB, o React, o Neo4j, Neo4j, o Membase, o Cassandra, o CouchDB, o Project Voldemort, fãs de Harry Potter vão entender essa, o Redis, entre outros. Essa imagem ela mostra claramente como se dá a comunicação entre uma aplicação e o banco de dados, certo? Para que a gente possa entender melhor essa imagem, vamos simplificar ela textualmente. O cliente da imagem abaixo fez uma requisição para uma página, enviando informações de formulário de cadastro para a compra de um imóvel. O cliente envia essas informações por meio de request. Ou seja, quando eu digito as informações no formulário, eu vou mandar essas informações para dentro do meu servidor. Já no servidor, o PHP, o que ele vai fazer? O PHP ele vai receber essas informações e ele vai fazer uma busca dentro do banco de dados. Ou seja, dentro do banco de dados eu tenho métodos que eles vão facilitar bastante a criação, na verdade, perdão, dentro da aplicação, quando ele manda essas informações para serem procuradas no banco de dados, ele vai procurar se existe essa informação já inserida, se essa informação não está, se falta alguma coisa. Ou seja, o PHP se comunica com o banco de dados para ter essa resposta. Por isso que ele mostra aqui exatamente busca. Opa! O servidor receber essas informações trata elas antes de enviá-lo ao banco de dados, a fim de evitar que informações destinadas a um determinado campo não estejam em conformidade com o tipo de dados que a coluna da tabela utiliza. Por exemplo, o PHP recebe as informações, trata todas elas e envia para o banco de dados. O que o banco de dados vai fazer? O programa ele vai fazer uma busca no banco para saber se determinada informação foi previamente registrada ou não. Se ela já foi registrada, o banco de dados ele vai ter que retornar uma resposta.
essa resposta que o banco de dados vai enviar é praticamente dizendo se a informação já está lá ou não. Certo? Caso contrário, ele armazena a informação na tabela e devolve a resposta devidamente armazenada. Como a gente pode ver aqui em busca e resultado. Na busca, eu envio as informações que o PHP recebeu do navegador. Eu envio essas informações para o banco de dados e o banco de dados vai ter que verificar se já existem essas informações para me retornar uma resposta, que no caso aqui é o resultado. Para saber se o banco de dados ele tem essas informações registradas ou não, certo? Feito isso, o servidor ele retorna com a resposta, informando mensagem ou de erro ou de sucesso, caso os dados tenham sido armazenados ou não, certo? E ele me devolve isso em formato HTML, que é o formato que o navegador vai compreender. Que afinal de contas o PHP, diferente do JavaScript, ele não é uma linguagem client-side, ele é uma linguagem server-side, ou seja, é uma linguagem que ela é executada do lado do servidor, certo? Então, no caso, o banco de dados é que processou essa informação e retornou o resultado. Que afinal de contas, se o banco de dados não retorna nada, a aplicação ela simplesmente não acontece nada. E ele retorna uma mensagem de erro para o usuário no formato HTML, certo? A gente vai entender isso melhor mais para frente quando a gente for trabalhar com... quando a gente for entender um pouco mais como o MySQL funciona, ok? Vamos lá. Muitas das vezes, os programadores eles optam por fazer o processamento das informações da aplicação. Agora imagina, dentro de um sistema, vários usuários fazendo solicitações. Fazendo solicitações de informações, fazendo solicitação de informações ou processando elas. Às vezes isso pode apresentar uma sobrecarga, dependendo do volume de informações que são analisadas, certo? Isso você fazendo o processamento das informações na aplicação. Uma das vantagens de se utilizar banco de dados relacionais que trabalham com a linguagem SQL é a alta capacidade de processamento que eles podem apresentar. Com isso, a responsabilidade de processar e validar informações é de total responsabilidade do banco de dados. Ou seja, não tem aquela mensagem de erro que aparece quando você tenta fazer uma operação e diz que dá erro? Aquela mensagem que vai retornar ela para mim não é o PHP ou a linguagem de programação, é o banco de dados. Porque o banco de dados processou tudo. Porque uma das vantagens desses bancos de dados é a alta capacidade de processamento, como está dizendo. Então, eu não vou dar essa responsabilidade para o PHP. Quem vai fazer isso é o MySQL. Ou seja, eu ganho performance na minha aplicação. Por quê? Todo esse processamento não está sendo feito no meu servidor. Está sendo feito no servidor de banco de dados. Um outro servidor, uma outra máquina, com outro processador, com outra memória, certo? E que ela é feita para isso. Beleza? Feito isso, a estrutura dos servidores de banco de dados ela é muito utilizada, promovendo aplicações mais rápidas e mais confiáveis na hora de processar essas informações. Eu não vou ter uma aplicação lenta demais. Porque às vezes, quando o sistema ele demora para fazer um processamento, é porque ele ainda está verificando ainda as informações no banco de dados. Ele está fazendo todo esse processamento aonde a aplicação está hospedada. Ele não está fazendo essa verificação lá fora no banco de dados, certo? E isso eu perco desempenho, certo? O banco de dados que nós vamos utilizar, que no caso é o MySQL, ele tem essa característica que é essa alta capacidade de processamento, certo? A gente vai entender essa capacidade mais em prática quando a gente vê procedures e triggers dentro do MySQL. É aí que a gente vai ver um pouquinho de programação, certo? Mas um pouquinho só, né? Muita coisa de programação não. Vocês vão perceber que MySQL ele é muito fácil de se aprender, certo? Ok. Agora é o seguinte. Anteriormente eu falei que o MySQL é um banco de dados. Eu enfatizei que o MySQL é banco de dados. Só que tem um porém, o MySQL não é banco de dados. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados.
Banco de dados que a gente fala, propriamente dito, é a estrutura do servidor. Não é o MySQL, o SQL Server, entre outros. É a estrutura do servidor que é o banco de dados. Mas tudo isso vai ser gerenciado por um sistema. E esse sistema que a gente vai utilizar é o MySQL, certo? Então dizer que o MySQL é um banco de dados, ela é uma forma errônea de se chamar o MySQL, certo? O MySQL ele é um SGBD. Banco de dados é a estrutura utilizada nos servidores para armazenamento das informações. Mas o MySQL e outros bancos de dados são sistemas gerenciadores de banco de dados que utilizam a linguagem SQL para gerenciamento dessas informações, certo? Eles são responsáveis por retirarem das aplicações a responsabilidade de acesso aos dados armazenados nas estruturas do banco de dados, promovendo criação, modelagem e manipulação dos dados no sistema. Um exemplo da aplicação que é utilizada para gerenciar os bancos de dados dentro do MySQL é o MySQL Workbench, que é essa aplicação aqui, que a gente vai utilizar bastante para criar as informações do nosso banco de dados, correto? Atualmente ele se encontra na versão 8.0.19, porque aqui ele está na versão 5.5, certo? Mais para frente, vamos mostrar para vocês como um pouco, nós vamos ver na próxima aula, na verdade. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais da estrutura do MySQL, saber o que é o MySQL, como ele funciona. Vamos compreender um pouco melhor sobre a linguagem SQL utilizada na criação das estruturas de armazenamento, ou seja, nós vamos aprender alguns comandos que são utilizados dentro do SQL, nós vamos verificar como são feitas essas validações e tudo mais. Vamos conhecer um pouco sobre a sintaxe utilizada no MySQL e entender alguns conceitos como o DDL, que é a linguagem de definição de dados, ou Data Definition Language, DML, que é a linguagem de manipulação de dados, ou Data Manipulation Language, e a DCL, que é a linguagem de criação de dados, que é a Data Creation Language. A gente também vai aprender a instalar o MySQL e criar um ambiente de desenvolvimento de banco de dados local. Para esse também, a gente vai mostrar para vocês como instalar o MySQL de duas formas. Uma delas é instalar ela dentro do Windows, certo? É uma forma mais fácil de instalar dentro do Windows. É praticamente um arquivo MSI, que é um setup como a gente propriamente conhece. E a segunda forma que eu vou mostrar para vocês é a instalação do MySQL utilizando Linux. Que para isso, no caso, nós vamos utilizar o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, que ele roda uma distribuição Linux dentro do Windows. Isso é uma coisa fantástica, certo? Nós vamos utilizar também essa possibilidade que o Windows nos proporciona para simular a instalação do MySQL num ambiente Linux, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula, certo? Eu espero que todos vocês estejam bem e que a gente possa continuar os nossos estudos de uma forma mais avançada, mais prática, certo? Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Vocês podem fazer as perguntas no grupo, ok? Porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outros. E nos vemos na aula de amanhã. Até!